que é a lei, afinal? Por que nós não podemos ser salvos pela lei? Ou seja, se nós somos salvos pela graça, como todos sabemos, qual que é a real função da lei? A grande questão aí, e eu acho que isso tem que ficar muito claro, é o que significa lei na Bíblia. Eu acho que o grande problema é que as pessoas se confundem, porque quando a Bíblia fala em lei, ela pode se referir a mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Romanos, capítulo 3 e verso 21. No mesmo verso, Paulo fala de lei, mas de duas coisas diferentes. Querem ver? Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. E agora? Será Paulo contraditório? Será que Paulo enlouqueceu? Como é possível que a justiça se manifeste sem a lei, mas seja atestada pela lei? Na verdade, queridos, nós temos que entender que quando Paulo vai falar sobre lei, ele pode se referir a coisas diferentes. Ele pode falar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, chamada de lei, é citada aqui em Romanos por Paulo, atestada pela lei e pelos profetas, ou seja, pelo que nós chamamos na Bíblia de Antigo Testamento. Mas lei também pode significar, como no começo desse versículo, sem a lei, quer dizer, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos e os mandamentos do Senhor. Esses, como bem falou o pastor Misael, esses estão em plena validade. Não fosse assim, irmãos, não tivesse validade os mandamentos, a lei moral, o que ia acontecer? Cristo não precisaria vir, nós não estaríamos perdidos, nós já teríamos salvação, não haveria mais morte, não haveria mais doença, não haveria mais nada. Pastor, como é que você pode falar algo desse tipo? Romanos de novo, capítulo 4, olha só o que a palavra fala. Versículo 15. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, onde não há lei, não há transgressão. Quer dizer, se a lei tivesse sido abolida, não haveria mais transgressão. Então, para que Cristo teria vindo? Para que Cristo morreu, se a lei foi abolida? Então, veja como é contraditório isso. Agora, a lei, ela pode significar também a antiga aliança, o pacto feito com Moisés no Monte Sinai, pelo qual os sacrifícios justificavam o homem. Então era morto o cordeiro, era feito o sacrifício, o sangue era derramado e o pecado era justificado. Veja, é essa lei da qual se fala lá em Gálatas. Não é os 10 mandamentos em si, e sim a antiga aliança. Veja que faz todo sentido. Por quê? Porque a pessoa não podia ser justificada por meio de sacrifícios. Nós somos justificados pela graça de Deus. Como assim? Não uma graça barata, mas a graça verdadeira. Lá em Romanos, de novo, no capítulo 3, a palavra do Senhor fala assim, verso 10. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então, todos pecaram, todos estão destituídos da salvação de Deus. Mas aí o que acontece? Vem Cristo e nos justifica gratuitamente. Não é porque você fez A ou B, porque você obedeceu a uma coisa ou outra, que você mereceu a justificação. Ele morreu por você e basta você crer. Você é justificado, você recebe a salvação. Isso invalida a lei? Muito pelo contrário. Isso reafirma a lei. Porque você é justificado para continuar na sua vida anterior, vida de pecado? A própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo, responde a isso. Capítulo 6, verso 1. Que diremos então?
permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Ou seja, nós recebemos a salvação pela graça para vivermos uma vida de obediência, obedecendo a lei os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos e aqueles que com ele se associam.